O Galo entrou completamente diferente do primeiro jogo em termos de atuação, porque o time foi o mesmo, né? Sem o Hulk como titular. A gente trazia aqui durante a semana que o Hulk estava relacionado, mas não tinha certeza se ele começaria e jogou só o finalzinho mesmo, tá? Menos de 5 minutos do Hulk em campo. Não tinha tempo, não tinha como, né, reverter ali o placar, mas o título já estava completamente encaminhado. O Atlético confirmando então o Hexa, não de forma invicta, mas os jogadores comemoraram bastante, ainda estão curtindo uma folguinha. Hoje e amanhã se reapresentam na quarta-feira. É o Galo, então, ex-campeão, feito que só tinha acontecido uma vez na história, pelo lado atleticano, final da década de 70, início dos anos 80. Tinha um monte de gente falando assim, nunca vi, não aconteceu, mas realmente foi assim. Daniel Seabra, o que você achou desse último jogo? Eu nunca vi, porque eu não era nem nascido também, né? Sim, claro. Mas eu achei um jogo bem ruim, né? Foi muito ruim. Joguinho muito mais ou menos, das duas. O Vini falou um jogo muito ruim do Atlético, das duas equipes, né? Eu achei, foi um jogo, pra mim, um jogo protocolar. Eu esperava, sinceramente, outra coisa do Atlético. O América, sinceramente, eu não sei nem o que esperar, né? Porque a gente esperava uma coisa no primeiro jogo, o América não jogou, e de repente no segundo eu não sabia muito o que esperar. Eu imaginei que o Atlético fosse querer fazer a festa da sua torcida, querer partir pra cima, buscar realmente um resultado ali, um 2-0 de cara e tal. E não foi o que aconteceu, né? Foi um jogo de toque de bola muito ruim, pouquíssimas emoções, meio protocolar, vamos tocar a bola aí e deixar o tempo passar. O Hulk entrou no finalzinho, fez a festa, então eu acho que não, eu ia falar coroou o melhor time do campeonato, mas não coroou porque o América foi lá e botou água no chope, né? Venceu por 1-0. Mas, sinceramente, essa vitória também, eu não sei se os jogadores, ser campeão invicto seria legal, ex-campeão, bacana, mas sei lá se faz muita diferença também não. O Galo já era campeão depois do primeiro jogo, então esse jogo pra mim foi meio protocolar. Lélio Gustavo, o Cuca, dentro daquilo que a gente conhece dele, ele não gostou nada do resultado. Foi muito fácil pra gente ver isso, porque o Cuca, o posicionamento do banco do Atlético era bem em frente à nossa cabine, né, o camarote do tempo. E o Hulk é ótimo, o Hulk também tava doido pra entrar, mas o Cuca tava bravo pra caramba. Ele chegou a dar um xingo grande ali no Scarpa, pela própria evolução ali do meio, né, a passagem do jogador, ou o fato de estar cobrindo um pouco mais o meio. Certo é que o América fez uma retranca muito bem trabalhada, depois o treinador acabou falando que viu 10 vezes o jogo passado, não sei como é que ele deu conta, mas viu 10 vezes para poder tentar fazer ali a armação defensiva do América e, claro, jogar ali para que escapasse uma bola, pelo menos, e ele conseguisse fazer um gol. Foi bem por aí, né? O Atlético, bom, ele começa o jogo quase fazendo um gol, né? É aquela jogada da Libertadores, né? Mas aí depois, com o passar do tempo também, parece que o time, principalmente no segundo tempo ali, após os 20 minutos, parece que o Atlético simplesmente falou, gente, nós vamos levar 4 gols desses caras, não, e vamos aqui, vamos recuar e tal. O América, que mal tinha 30% de posse de bola, ficou com ela um pouco mais de tempo e aí saiu o gol marcado pelo Jonatas. É só a gente perceber pelos melhores momentos aí, ó, que o América também, que precisava fazer gols, ele não tinha o mínimo interesse de jogar futebol. Ele foi para se defender mesmo, né? E conseguiu fazer pouquíssimas coisas, mas o Atlético realmente irritou o Cuca, tanto que logo depois do jogo para a emissora que detém os direitos, a primeira coisa que ele falou por isso que eu tô pedindo mais reforços aí. Ele ficou pé da vida. Tava louco da vida. Tá certo, e eu concordo com ele. Aí, tirando essa chance aí, ó, pouquíssima coisa. Fez o Rony, o próprio Coelho também. Enfim, foi uma atuação muito ruim do Galo contra o América no sábado no Mineirão. O Atlético ficou jogando muito pela direita, pela esquerda do ataque, né? Insistindo muito por ali, e aquela alternativa de jogo que a gente imaginava, né, que o Atlético teria. E quando você pega uma retranca dessa, como se ele estava com o América, pelo menos o Atlético ainda tentava vir tocando a bola. Só que essa não é a melhor saída, né? Não optou ali pelo chute de fora da área para tentar pegar alguém desprevenido. Talvez seja essa a reclamação que o Cuca estava fazendo com o Scarpa também, pela própria característica dele, né? E aí ele vinha tentando tocar a bola e errou muito passe. Enfim,
Não foi o Atlético de jeito nenhum que o Hulk esperava. Que o Hulk. O Hulk tá falando de mim, gente. Tá certo, eu pedi a entrevista dele, mas eu acho, será que ele tá falando agora? Tomara que ele aceite. Mas não era o que o Hulk tava esperando, né? Odmara, de certa forma, eu acho que foi até bom ter acontecido isso. Você acha? Acho. Pra não criar nenhuma ilusão de que o elenco do Atlético é mil maravilhas. É um elenco bom, mas que ainda precisa de reforço. Sim. E o próprio Cuca falou. Talvez tenha sido até o assunto mais comentado pelo Cuca. Ontem nem foi o título, mas foi o quanto o Atlético ainda precisa encorpar o elenco. Ô Vini, mas Cuca... você não acha só... Eu concordo com você realmente, e concordo com o Cuca também, que o Atlético precisa de reforços. Mas você não acha que a gente... esse jogo aí, por exemplo, pra mim, não dá pra levar muito em consideração, porque o Atlético fez 4-0 e depois... Você tá falando de motivação. O Atlético foi pro segundo jogo pra tocar a bola. Pra mim, se o Atlético realmente resolvesse jogar ontem de uma forma séria, eu acho que teria condição de pelo menos vencer o jogo por 2. Não sei se vai repetir 4-0, sei lá, mas uns 2-0, tomasse um gol, 2-1 e tal. Mas o Galo simplesmente tocou bola, né? Mas é por isso que o Cuca tá bravo. Não, o Cuca tá bravo, beleza. Exatamente. Mas eu digo assim, não analisar, no caso, o elenco. Eu concordo que precisa de reforço, acredito também. Mas eu não acho que esse jogo sirva de parâmetro pra, tipo assim, jogou mal esse jogo. Pra mim não jogou mal, não jogou, né? Tocou bola. Então, se o Atlético entra pra atropelar o América, se entra com o pé no acelerador, acredito que ganharia a partida de novo. E o meu medo é que, se o Atlético atropela o América novamente, poderia mascarar uma situação, que é um elenco que ainda carece de reforços. Mas eu concordo, se o jogo de ontem não é parâmetro, assim como um título do Campeonato Mineiro também, não é parâmetro pra gente avaliar que o elenco está pronto e por exemplo, candidato a título do Campeonato Brasileiro. Até, né, já entrando na enquete, pra mim está abaixo, por exemplo, de Flamengo, está abaixo de Palmeiras. Pra mim está na mesma prateleira ali de Internacional, do Corinthians. A gente ainda vai ver algumas modificações nesse histórico, até porque os clubes ainda estão contratando, né? O maior investimento mesmo que existe financeiramente aí, o Palmeiras investiu muito, né? O Flamengo não investiu porque já tinha, o Botafogo pode investir mais, aí a gente já está falando de brasileiro, obviamente, né? O Cruzeiro fez um investimento, mas o time ainda não encaixou. O Inter, que me parece ali mais, um pouco mais acertado nesse aí, mas assim, de tudo que a gente viu dos estaduais, ontem a gente teve chance de assistir vários jogos, né? Não achei também, assim, não vi um que eu falasse assim, esse aí né? Acho que ainda tá meio escondidinho. Sobrando, eu não vi ninguém, não. Mas assim, só pra confirmar, né, em relação ao sentimento do Cuca, ele falou na coletiva, mas ele também passou pela zona mista. E na zona mista a gente teve a oportunidade de conversar. Eu estive na zona mista, não fui pra coletiva porque elas aconteceram ao mesmo tempo. A desorganização! Desculpa. Nossa, isso aí a gente tem que falar também, viu? Mas só pra não perder aqui o assunto. E aí, depois de uma conversa informal, o Cuca falou, eu tô da vida. Eu tô, assim, chateado pela derrota, assim, não queria ter perdido de jeito nenhum. E ele falou que o clima que ele encontrou no vestiário não era dos jogadores festejando, não. Assim que acabou ali a festa, era dos jogadores, assim, um pouco abatidos pela derrota, porque queriam muito terminar esse Mineiro de forma invicta. E ele falou assim, eu acho bom que vocês estejam assim, não queria encontrar um vestiário festejando, não, porque a gente tem que ter essa sede por vitória e a derrota tem que machucar, tem que doer muito. Então, esse foi o sentimento relatado pelo treinador do Galo. Tá correto, né, Lélio? É aquilo que a gente esperava e que até você falou aqui, né, que talvez se fosse o Cuca, o Atlético não teria feito as duas finais Copa do Brasil e Libertadores da forma como a gente viu, né? Com certeza não. Com certeza não. Na primeira ali ele já teria modificado bastante o time. Mas eu, ao contrário de vocês, eu colocaria o Atlético como um dos favoritos ao título brasileiro dessa temporada. Vai pegar, por exemplo, o Palmeiras. Ele não jogou bem contra ninguém. É o que eu tô falando. E ganhou um joguinho só de time de Série A. E olhe lá, viu? Ganhou, acho que ganhou de São Paulo com pênalti. São Paulo, duvidoso. Com pênalti duvidoso. Que ninguém foi lá reclamar. Que nem foi pênalti, né? Não. Pra falar a verdade. O Flamengo continua sendo o time que apresenta o melhor futebol do Brasil, mas também não é sempre que é aquele espetáculo. Ontem mesmo, inclusive, ele entrou numa onda de pancadaria no jogo contra o Fluminense. O Fluminense bateu, ele devolveu.
mas esteve sempre mais próximo do gol. O Corinthians tem um bom time também. A gente não sabe como que vai ser essa questão do Ramon Dias. Tem o São Paulo que foi muito mal no estadual. Tem o Cruzeiro que foi mal no estadual. Tem Grêmio, tem Inter, tem Botafogo. Eu espero que seja o campeonato brasileiro mais complicado de todos os tempos nesta temporada, porque é muito investimento no Brasil. Muito. Ô, Lélio. Opa, o Lélio sumiu. Oi, mas assim, eu concordo, assim, eu acho que o Atlético tá no bolo, o Atlético tá nesse bolo, quem tá acima pra mim é o Flamengo, em termos de futebol apresentado, e o Palmeiras, eu acho que mesmo não tendo jogado essa bola toda esse ano, tem um elenco superior. Então, assim, são os dois que, na minha visão, se destacam mais. Agora, o Atlético tá naquele bolo ali, de segundo pelotão. A enquete é o melhor, top 3 ou 5, né? 5 ou 10, que daí você vai lá pra baixo. Né? Não, eu acho que eu colocaria no bolo dos 5. Pra mim tá ali junto com outros. Não acho que o Atlético seja o primeiro e também não sei se tá tão terceiro assim, não. Coloca aí Flamengo, Palmeiras. Não tem parâmetro muito ter como ter parâmetro, né? Porque o campeonato estadual, com todo respeito, não dá, né? Assim, a gente vê o Inter e o Grêmio chegando na final, da forma como chegaram, os times de Caxias tentaram dar uma complicada lá os dois, mas ficou tudo pelo caminho. Aqui em Minas, o América com o Atlético, o Cruzeiro ficou pelo caminho. Até na Bahia, São Paulo, no Rio. Então, o parâmetro a gente vai ver quando começar o Campeonato Brasileiro, como é que os times estarão. Aí sim um confronto entre eles. Porque, sinceramente, né, que vai campeonato estadual não dá pra ter parâmetro. Eu vou colocar ele entre os favoritos também. Eu acho que o Atlético é favorito, sim. Eu troco não por candidato. Porque acho que favorito. Não, eu gosto da palavra favorito. Flamengo. E quer ouvir uma coisa? Essa é primeira mão, furo, não sei o quê, blá, 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 blá. Flamengo pode perder o seu treinador pra seleção brasileira, tá? É mesmo? E isso faz toda a diferença. Felipe Luiz já? Depois do que acontecer nesses 2 jogos que o Dorival tem aí pela frente, ele pode ser o nome. Tá fazendo um grande trabalho no Flamengo, né? Mas bem. Não sei. Lélio, tá nos ouvindo, querido? Agora não, tô. Parece que foi tava caindo um dilúvio aqui agora. Tava aqui também, menino. Mas de qualquer maneira... Não, eu entendi o que você disse, Vini. Mas o que acontece nesse momento aí não é aquilo que a gente esperava. O Palmeiras dos quase 500 milhões, ele entrou em campo aí, ó, e ontem perdeu em casa. Mas ele deu 20 chutes a gol. Pô, jogada do Palmeiras, dá a bola no Estevão e aí vai lá, arruma alguma coisa. Quando não é assim, não, entrega pro Mike ou pro Piquerez e cruza a bola pra dentro da grande área pra ver o que vai acontecer. Jogada muito marcada. Pois é um time muito previsível. Agora, o Flamengo não é. Se tirar o Felipe Luiz do Flamengo... Que é isso? Eu solto até uma caixa de foguete. Então, prepara os foguetes, Lélio Gustavo. Então tá bom, que bom. Vou torcer pra Argentina, que eu não gosto igual um louco. Argentina e Colômbia. É isso aí. Mas pode passar por isso, sim. Conversando com os companheiros lá do Rio de Janeiro, galera que cobre seleção e tudo mais, pode acontecer isso aí.